Olá, seja bem-vindo ao Papo de GC. Se você é líder de célula e se sente perdido, aqui você vai encontrar direcionamentos de como discipular melhor seus liderados e como também preparar um GC mais envolvente. Vem com a gente que teremos um tempo de edificação. Você é muito bem-vindo ao Papo de GC. Meu nome é Sidney, sou pastor da Igreja Batista da Lagoinha, aqui no Areias. Meu nome é Fabiano, eu sou líder de GC em Lagoinha Areias. Meu nome é Edson, eu sou superintendente de GC em Lagoinha Areias. Bom, um dos momentos muito importantes do GC é aquele momento logo quando começa, né? Normalmente a gente começa com um tempo de oração e vamos também para a parte da música. Uma das nossas intenções é sempre trazer canções que vão falar sobre as mesmas coisas que o tema daquele dia. Como o tema da lição é o novo nascimento, nós vamos então colocar duas opções de canções. A primeira mais rápida, que é a Nova Criatura, do Kleber Lucas. Eu sou nova criatura eu sou. E a canção Eu Nasci de Novo, do pastor André Valadão. Eu nasci de novo, nasci de novo. Em ti sou mais que vencedor. Durante as ministrações, envolva as pessoas do seu GC nessa ministração. Então, quando ministrar a Nova Criatura, peça as pessoas para baterem palma, para poder se envolver durante essa canção. E durante a canção Eu Nasci de Novo, peça a elas para fechar os olhos, para fazer um tempo de reflexão, para ter essa compreensão do que a letra da canção também pode ministrar ao coração de cada um. Então, para facilitar, nós vamos deixar aqui na descrição um link onde você vai poder baixar a letra das duas canções numa única página. Você pode imprimir e levar para o seu GC. Amém! Esse momento é um momento da dinâmica, ou quebra-gelo, como alguns dizem. Ele é um momento onde você vai trazer algo para acrescentar ao seu texto, à sua lição, e também para descontrair o seu GC ou a sua célula. Amém? O que nós vamos precisar para essa dinâmica? Vamos precisar de um copo com iodo, um copo com água e um copo com água sanitária ou cloro. Amém? Essa dinâmica funciona da seguinte maneira. O homem em seu estado natural, criado por Deus, ele é puro. Ele é livre das interferências do pecado ou do diabo, né? O pecado em si, ele vem para sujar a vida do homem. Então, quando eu coloco o iodo aqui, ele acaba sujando a vida, o que torna o homem impuro. O homem se afasta de Deus. Então, Cristo, ele vem, ele morre em nosso lugar para nos dar uma novidade de vida. E quando o homem experimenta da vida de Deus, ele torna mais alvo que a neve. Então, a partir do momento que o homem experimenta de Cristo, por mais que o pecado venha a acontecer na vida dele, ele não tem mais domínio sobre a vida do homem que nasceu novamente, né? E ele, assim, ele pode ter uma nova natureza em Cristo, em que o pecado já não o domina mais. Amém? A intenção desse bloco, gente, é facilitar a vida do líder, né? Para que ele possa fazer uma ministração, uma apresentação do GC com excelência. Então vamos entregar a vocês aqui 3 dicas para que você tenha um GC com excelência. Estude a lição com profundidade e antecedência, viu, gente? Porque nós temos líderes que deixam para poder ler a lição somente na hora, e não pode, gente. Tem que estudar antes para poder explicar às pessoas, porque dá confusão você ler tudo no início, junto, de uma vez. Chegar com antecedência e preparar um ambiente, para que esteja um ambiente pronto para poder acontecer o GC. E outra coisa, para preparar o ambiente, costuma o dono do local ter um animalzinho de estimação. Esse animalzinho de estimação, ele precisa ser colocado no lugarzinho até que aconteça o GC. Mas depois que acontecer o GC, ele ser solto. Porque não dá para poder estar ministrando um GC e estar com um animalzinho, um cachorro, um gatinho, qualquer coisa assim, né? Porque muitas das vezes incomoda outras pessoas, às vezes as pessoas são alérgicas, alguma coisa assim. E também, já que chegou cedo no GC, já organizou tudo, então o que vai acontecer? Vocês vão preparar um ambiente de oração, um tempo de oração antes de começar o GC. Para que quando começar o GC, o ambiente esteja preparado para o acontecimento. E isso é tão importante, Bruno, porque às vezes os líderes chegam em cima da hora ou até mesmo atrasado e dá um exemplo ruim para os membros do GC. Né? E se o líder chegar atrasado, o que os membros vão fazer? Né?
Quando vão, eles também vão chegar atrasados, porque a gente não ensina só pelo ensino, mas a gente ensina também pelo exemplo. Durante a semana, vocês entrem em contato com os liderados de vocês. Porque para lembrar ele que vai ter reunião, porque tem reunião que é na quinta, tem reunião que é na sexta, tem reunião que é no sábado. Mas no dia que for a reunião de vocês, eles têm que saber com antecedência. E de preferência, se puder, fazer um grupo para colocar todos os líderes, os liderados, para poder estar falando em grupo também é bom. Chegamos então no bloco lição. Nesse bloco nós vamos trazer algumas reflexões sobre a lição que podem te ajudar na explanação no momento em que você estiver ministrando o seu GC. Bom, fique atento então a algumas dicas, alguns textos e também algumas frases que vão poder clarear o seu momento, não apenas de compreensão das escrituras, mas também do momento em que você estiver explicando essa lição. A primeira coisa que você vai fazer é ler João capítulo 3 todo. Embora a lição esteja apenas do verso 1 ao 8, nós vamos ver que muito do desenvolvimento do texto também vai ser útil para a gente compreender sobre o que Jesus está falando e com quem Jesus está conversando. O tema da lição é o novo nascimento. Para a gente poder entender melhor, e a gente percebe que nem mesmo para um estudioso da lei como Nicodemos foi uma coisa fácil de compreender. Então nós precisamos dedicar tempo, como o Bruno disse na dica anterior, para compreender, para estudar com mais profundidade e com antecedência aprendermos para que tenhamos condições de ensinar. Então a gente vai começar aqui com o Edson Brum falando sobre a compreensão dele sobre o novo nascimento. No novo nascimento, a gente largar as coisas para trás que você viveu no passado e viver uma nova vida com Cristo, né? E no caso de Nicodemos aqui, ele era um doutor da lei, né? E ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus, porque só alguém vindo da parte de Deus poderia estar realizando aqueles milagres que ele estava realizando, né? Então, foi dito para ele que ele deveria nascer de novo. Nascer de novo como? Abandonar as coisas que ele havia feito, né? Ele era entendedor da Bíblia, ele era do Velho Testamento, a Torá, ele era doutor da lei. Mas só que isso só não representava que ele, não diria que ele seria uma pessoa que estava salva, que ele estava garantido, porque ele conhecia a Bíblia. Ele teria que nascer de novo, nascer para Cristo, para viver uma nova vida. Eu gosto muito da forma que o The Chosen traz esse texto, né? Porque Nicodemos vai conversar com Jesus de noite, às escondidas, né? Havia um problema, porque ele, como mestre da lei, não podia ser visto como um homem que estava causando tanta discordância entre os membros, né, daquela mesma religião, um fariseu. E na hora que Jesus fala com Nicodemos na série, né? É necessário nascer de novo. Ele falou, olha, vai ser difícil porque minha mãe já morreu, né? Como que um homem grande, velho como eu, vai voltar para o ventre da mãe, né, para poder nascer de novo? E é claro que muitas coisas nas escrituras não são literais, né? Não são necessariamente exatamente aquilo. Jesus está falando sobre um novo nascimento, que é uma oportunidade de começar a vida de novo. Ele tinha que abrir mão de muitas coisas que ele já tinha compreendido como certo. Ele tinha que, inclusive, abrir mão de entendimentos de que aquilo que ele estava fazendo era necessário para a salvação, né? E aprofundando um pouco mais nisso, Fabiano, qual que é o seu entendimento a respeito desse novo nascimento que Jesus está abordando? Bom, eu gosto muito e para mim ele abre muitas ideias quando Jesus começa a falar. O que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. Quando aprofundamos um pouco mais na palavra, entendemos a figura de Adão e a figura do novo Adão representado através de Jesus, nós entendemos que quando Adão pecou, houve uma nova natureza que foi assim disseminada sobre toda a humanidade. Então essa nova natureza nós tendemos a fazer o que essa natureza nos ordena praticamente, né? E o nascer de novo, ele vem dizer sobre uma nova identidade, sobre um novo modo de pensar, um novo modo de viver. E é isso que Jesus está falando para Nicodemos, que não é simplesmente um nascimento natural, mas é um nascimento espiritual através do Espírito Santo. E eu acho interessante porque durante o nascimento de alguém, né, de um bebê, ou até mesmo dos animais, e Deus coloca alguns registros, né, disso, coloca registro dele, né, em toda a criação. Quem faz força para que haja um nascimento é a mãe, né? A criança mesmo, ela só nasce,
E isso é muito importante para a nossa compreensão, porque a graça de Deus foi que nos alcançou para gerar em nós um novo nascimento. Então, a gente participa do reino de Deus, mas a força toda, né? Quem tem que sangrar é a mãe. No nosso caso, quem sangrou foi Jesus, né? Quem fez a força toda e suportou todo o sofrimento foi Jesus, para que nós pudéssemos ter uma nova vida. O que é graça? Graça é tudo o que nós precisamos, mas é tudo que nós não merecemos. E compreendendo essa realidade da graça que nos alcançou, que nos deu uma nova vida, então a gente pode abandonar a velha natureza, que simboliza todos os nossos desejos carnais, imundos, que iam contra Deus. A Bíblia diz que a gente era inimigo de Deus. E agora nós não somos apenas desculpados ou perdoados por Deus. Deus nos chama para viver uma realidade de uma nova criação, mas agora aquele que era chamado apenas de uma criatura de Deus é chamado agora como filho de Deus. Nós nascemos do Espírito e nascemos do Espírito de Deus. Né? O nosso Espírito agora está conectado com Deus. Antes de Jesus isso não era possível. Né? Antes do sacrifício da cruz isso não estava disponível, mas agora está. Então, o que nós precisamos compreender é que esse novo nascimento simboliza para a gente uma nova forma de viver, uma nova forma de pensar e, principalmente, nós que estávamos presos no pecado, agora somos libertos do poder do pecado e das trevas. Novo nascimento simboliza também uma nova vida que está disponível para mim e para você. Amém? Eu não sei há quanto tempo você conhece a Jesus, eu não sei há quanto tempo se você já conhece a Jesus, mas de uma forma ou outra, a data do seu nascimento físico, ela pode ser uma data muito importante. Mas hoje, o Senhor está nos possibilitando ter uma nova data de nascimento. Agora não o nascimento da carne, mas o nascimento do Espírito. E através desse nascimento do Espírito, a gente realmente viver agora como se fosse um caderno em branco. Estamos disponíveis para Deus, para que Deus escreva a nossa história como Ele quer. Para a gente simbolizar tudo isso, nós vamos deixar aqui na descrição um outro link. Nesse link, você vai baixar que é a nova certidão de nascimento. Lá a sua paternidade já está definida, que é o Pai Celestial. É uma nova data em que você agora começa a tomar decisões com base na graça de Deus, na vontade de Deus, na bondade de Deus, e você pode direcionar toda a sua vida para viver uma vida que é alinhada com o coração do Senhor. Eu quero te convidar então a baixar nesse link, a escrever o seu nome, a marcar a partir de agora esse dia. Se você não se lembra do dia em que você entregou a vida a Cristo e que sua vida foi plenamente transformada, coloque a data de hoje, reafirmando o seu compromisso com Jesus. Faça isso também no seu GC. Ministre sobre as pessoas do seu GC. Um novo nascimento já está disponível, que a graça de Deus já está disponível e que a bondade do Senhor nos alcançou. Ele fez força, Ele derramou sangue e nós podemos ter então um novo nascimento. Que Deus te abençoe e nós te esperamos então no próximo Papo de GC. Deus te abençoe. Amém.